Olhando assim, num grupo que tem gente de 90 anos e que tem gente de 15 anos, você sabe que não é fácil para nós fazermos homilia, que se todo mundo tivesse 15 anos, a gente ia fazer homilia de um jeito. Se todo mundo tivesse de 20 a 30, nós íamos fazer de outro. Como aqui tem gente de 90 anos e tem gente de 7 anos, olha como é que é difícil fazer homilia. Falar para um povo diferente, de um povo que um adora ouvir, outro adora ver imagem, um adora ler, outro detesta ler, tem uma preguiça desgramada de ler. Olha como é que é difícil fazer homilia para 100, 200 pessoas numa igreja. Por causa disso que a gente precisa rezar para não ficar falando só o que a gente quer, o que a gente acredita. A gente falar o que o Evangelho nos pede para falar, porque o Evangelho é boa notícia para o que tem 90 e é boa notícia para o que tem 7, 15 anos. Agora, a interpretação do Evangelho é diferente para quem tem 90 anos e para quem tem 10 anos, é muito diferente. Todo mundo sabe dessa história. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que nem todos sabem qual que era a maldade que estava por trás desse grupo que vem encontrar com Jesus e sempre coloca um tapete para Jesus dar uma escorregada e cair. Este grupo sempre existiu na igreja, vai sempre existir na comunidade. Aonde tem interesse por dinheiro, tem sempre um botando tapete, te iludindo com balinha e com doce. Quando eu falo de balinha e doce, é passar uns elogios nos vocês ou na gente, para depois puxar o seu tapete. Veja como é que começa e como é que Jesus tem que ser um homem que reza. Que nós estamos falando sobre oração, o lugar do encontro com o Senhor. Só que Jesus tratava Deus, a divindade, como papaizinho, com intimidade. E no Antigo Testamento tem lá duas tradições de dois deuses diferentes. Lá na Bíblia tem o Deus Javé e o Deus Eloá. Dois deuses, caramba, diferente, engraçado vocês falar isso. Uai, padre, mas na Bíblia tem dois deuses? Tem até mais. Não, tinha o Deus bezerro, na Índia tinha o Deus vaca. Uai, mas tem mais? Cada povo via Deus de uma forma. É mesmo, padre? Então Deus é diferente na visão das culturas? Sim. Qual que é o Deus do Evangelho? Qual que é o Deus de Jesus? Qual que é o Deus de César? Qual que é o Deus de Herodes? É claro que é diferente do Deus de Jesus. Qual que era o Deus de Jesus? O Deus de Jesus é este que os mestres da lei estão falando com ele. Olha, sabemos que o Senhor é um homem verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, de um Deus que não faz acepção de pessoas, de um Deus que trata todo mundo igual. Agora sabemos que César não vê Deus assim não. César
era um Deus, ele era um imperador, que se nós estivéssemos aqui, ele aparecesse aqui, ele ia ficar aqui em cima. E se você passasse aqui na frente e não fizesse assim, era só você não fazer, que iria em insubordinação. Ali, na hora que você chegasse aqui, seu pescoço já estava caindo. Entende, gente? Então, qual que era o Deus de César? Eu sou seu Deus. Não tem Deus acima de mim nenhum. Vocês devem me obedecer. Se não obedecer, ou é morte iminente, ou é tortura, ou é prisão. Imagine, Jesus foi perguntado na frente de todo mundo para ver se pegava ele em alguma palavra que ele falasse, para ele sofrer ele ser tido como subversivo. Porque Jesus falava com todos assim: gente, nosso Deus ama a todos, ama os imigrantes, ama os de fora, ama os pobres. Tá bom, tu és verdadeiro, ensina o caminho de Deus. Se Jesus falasse assim: não é justo pagar imposto de César, porque ele está numa bem boa lá, não tem aquela história? Ele está no trono dele lá, numa bem boa, comendo carne e se esbanjando de riqueza, e nós aqui estamos sem água. Nós, se quisermos ter uma água, nós temos que ter uma água ruim lá embaixo. Nós, se quisermos ter uma roupa, nós temos que matar um animal para a gente arrumar roupa. E ainda nós vamos pagar imposto para este homem? Vejam vocês, o que significa essa pergunta: é justo ou não pagar imposto a César? Se Jesus falasse que é justo, Senhor, mas nós estamos nessa situação aqui e ele está no bem bom lá, e se a gente falar alguma coisa dele, ele manda prender, e se a gente continuar falando, ele manda matar. É justo pagar imposto a um homem deste? Quem gosta de pagar imposto? Se eu levantasse a mão aqui, quem gosta de pagar imposto aqui? Todo mundo abaixa, porque todo mundo só nega, e os ricos só negam mais ainda do que os pobres. Como é que nós vamos fazer nessa? Como é que Jesus sai dessa? Se ele falasse que era justo, é justo sustentar um poder enquanto muitos estão morrendo de fome? Ou ao contrário? Não vamos pagar não. Aqui, não vai pagar não? Ó, vocês viram que ele não quer pagar imposto a César. Pega, prenda. Leve para a cadeia agora. Vamos acabar com isso. Religioso com sujeira misturado, com sujeira política. Parece que isso é presente, né? Vai. Gente, se quiser ser injusto, quiser roubar, gente, só ter dinheiro. O resto é discurso. Se quiser ser honesto, é só encontrar o Evangelho. E aí Jesus olhou e falou assim: eu percebi que vocês estão com uma pergunta danada de difícil para me fazer. Se eu falar que é justo, você fala assim: não é justo não, porque o povo está passando fome e tem que pagar para César. Se era injusto, você vai ser morto, porque você está ensinando o povo a desobedecer às leis de César. Jesus olhou bem para eles e falou: percebi. O que vocês querem? Perguntou eles assim: me dá uma moeda aí. Olhou: de quem é o poder? Tá, o poder pode ficar na mão de César, sim, mas a força, ou melhor, a força pode ficar na mão de César,
porque ele tem armas, ele tem gente que obedece ele. Mas o poder, não. Porque a imagem que está aí é de homens. Mas a imagem que está no povo é de Deus, porque não foi César que criou o povo. O povo cria César. O povo dá poder a César. O povo obedece a César, se quiser. Que se o povo for contra todo mundo, fazer o levante e derrubar César, ele derruba. O povo tem força para isso, graças a Deus. O poder está no povo. Só que a imagem divina está também no povo. Então Deus não concorda com o sistema injusto. Não me coloque nessa bagunça de vocês sobre dinheiro e sobre justiça. Deus Pai é justo. Deus Pai criou para que a gente pudesse dividir. Se o César não divide direito, é porque ele não tem respeito da imagem de Deus que está no povo. Eu respeito a imagem dele que está na moeda, mas a imagem de Deus está no povo. Então no povo sofrido está lá, no povo rico está lá. Só que aí Jesus deu a resposta, que diz assim: olha, você dizendo, dá a César o que é de César, sim, se a gente deu o poder a César para ele administrar, a ele deve o imposto. Agora, só administrar. Ele não é dono do povo, não é dono de consciência de ninguém. As pessoas obedecem a ele porque elas querem obedecer, ou porque é mais cômodo elas obedecerem. Que aí, se um dia alguém surgir e falar, não obedeço mais César, você vai ser morto, mas eu mato César primeiro, tomo poder. Então, gente, a gente tem que tomar consciência disso e falar assim: aonde está a força do povo? O povo está. Olha o que nós estamos mostrando força. O Rio Grande do Sul, nós estamos mostrando força. Não com armas. A arma do povo é a solidariedade. Se o povo do Sul, Rio Grande do Sul, falava muitas vezes, tem gente que estuda história aí, sabe que o Rio Grande do Sul muitas vezes quis separar do Brasil, ser um país próprio, porque eles são melhores do que nós. E o Nordeste é pior do que nós. Que coisa horrorosa, né? Nós mostramos a eles que nós os abraçamos com amor, que eles fazem parte do nosso país. E que uma tragédia climática, ela pode nos unir. E ele pode mostrar para eles com tapa de luva que a solidariedade é a força do povo. E não tem coisa mais forte do que a solidariedade. Eu costumo dizer que existem 3 coisas que têm muita força. E que muitos acham que a força está na arma, dentro de casa. Vai. Se você acha que a força está na arma, cadê sua arma? Está aí? Está não, está lá. Se alguém quiser te matar, mata aí. Entendeu, gente? Mas o que te acompanha como força? Primeiro, a coerência de suas ações. Isso é a maior força que nós temos. Nossas ações são as melhores forças que nós temos. Trabalho é a força de um povo. União é a força de um povo. E, evidentemente, solidariedade é outra força do povo. Se você quiser transformar um povo, você dê a ele isso. Ensine a ele a se unir em torno de alguma coisa comum. Dê a ele solidariedade, ou seja, compaixão por aqueles que sofrem. E dê a ele a construção e a capacidade dele tem de discernir qual que é a vontade. E Jesus deu isso ao povo. Ele ensinou que Deus
não é um violento que fica distante, que a gente deve rezar a Ele confiando, porque Ele é Pai Nosso. Ele ensinou para o povo que o pão de cada dia precisava. A oração do Pai Nosso não era modelo de oração? Então que ninguém merece viver sem o pão de cada dia. E você tem a alegria de ter o pão em casa. Não só. Tem muito vicentino por aí que acha que é vantagem dar 3, 4 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, cesta básica, que está sendo solidário. Mentira. Você está fazendo mais um escravo. Você tem que libertar essa pessoa da cesta básica. Ele quer caminhar sozinho. Ele quer ter emprego. Ou então, aposenta ele. Que ele te livra. Ser bom é libertar as pessoas. Então Jesus sabia muito bem disso. Dai a César o que é de César. Dá o imposto para ele. Mas o povo não dá a César não. Nem César é do povo, nem o povo é de César. Porque o povo é de Deus. E quais as 3 forças que o povo tem? Solidariedade, que é partilha, que é pão nosso. Tem unidade, Pai Nosso, Pai meu, Pai seu. E, evidentemente, o povo tem trabalho, que traz dignidade também. Essas 3 coisas que nascem da nossa oração. Quem reza, trabalha porque quer o pão de cada dia. Quem reza, trabalha pela unidade, porque quer o bem dos outros. E quem reza, evidentemente, vai ser solidário. Ah, padre, o povo aqui é muito desunido. Claro. Cada um pensa no seu mundo. Claro. Enquanto não tiver alguém que une vocês, vocês ficam desunidos mesmo. Agora, na hora que tiver um que une vocês, e aí eu falo, Jesus nos une. O Evangelho não nos engana. Jesus poderia ser enganado, mas ele reza. Quando ele reza, ele fala, se eu falar isso, eles vão falar isso. Se eu falar que sim, posso? Pode dar um imposto? Mas aqui, eu não gosto de pagar imposto não, e nem gosto de pagar imposto e ele é injusto. Então eu não estou do lado de César não. Mas também não vou ficar contra César. Nem todo lado, nem contra César, entende? Porque se ele ficar do lado de César, ele está do lado da injustiça, da exploração. Se ele ficar do lado do povo, ele está contra César, ele vai ser morto. E não está na hora. Ele não pode. Não é essa a vontade do Pai. Então ele nem deixa o cabrito morrer de sede, nem a onça morrer de fome. Jesus faz uma jogada de mestre e todos ficam admirados porque percebem, ele respeita César, ele não rebaixa diante de César, ele não curva aqui na frente diante de César, ele curva na frente do povo, simples, mas na frente de César ele não faz isso, porque o dia que ele foi topar com César, como é que foi o encontro, hein? Não encontro mal algum neste homem. Vocês têm suas coisas aí. Eu vou lavar até minhas mãos. Eu não sou responsável. É bem verdade. Às vezes eu faço um agrado político para vocês, entende? É bem verdade que na Páscoa a gente solta alguém meio complicado aí, né? Vocês querem? Se vocês quiserem, eu faço suas vontades. E aí o povo diz assim, não, nós queremos Barrabás. Aí os bestas na eleição passada falam que Barrabás é fulano, e o besta que Jesus é outro. Bobeira, né, gente? Acorda. Olha a jogada. Não confundam politicagem com política limpa. E cuidado com propaganda. Isso é capcioso. Desce a lenha na Globo, desce a lenha na internet. Então nós precisamos ter os 2 meios, 2 medidas, tá, gente? Vocês sabem fazer discernimento aí, viu? Globo lixo, internet lixo. Os 2 têm lixo. E o que você faz com o lixo? Recicla, ué.
Tem coisa que você assiste e fala assim, isso não serve. Tem coisa que você vê na internet, isso não serve. Então você não pode endeusar um, demonizar outro. Ou demonizar um e endeusar outro. Então fiquem espertos. Porque se com Jesus fizeram essa trama, com a gente faz também. Todo dia, quem está no poder vai sempre ter uma narração de demonizar um e endeusar outro. Sai fora. Não precisa ninguém endeusar ninguém. Só Deus, o Pai de Cristo, é bom, é justo e é verdadeiro. Nem endeusar, nem homens nem mulheres neste mundo. Porque César não merece o lugar de Deus. Porque ele é um ser humano. Só Jesus merece o lugar de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus tem uma coisa que César não tem. Jesus tem compaixão. Coisa mais bonita que o ser humano tem. E mais difícil de se viver é o tal da compaixão. Este meu filho estava perdido e foi encontrado. Isso é muito bonito. O que a mãe tem aí com muitos, né? Um filho não diz assim, mãe é puxar saco de fulano. Tem 10 filhos, mãe é puxar saco de fulano de tal. Às vezes pode ter uma queda para ele sim, viu? Mas a mãe, ela sabe muito bem ter compaixão. Aí no dia da falta dela, você vai perceber quem é que vai chorar mais. Você pode ter certeza que é esse que fez ela sofrer mais. Vai arrumar um berreiro, porque vai perder o amparo. Às vezes o filho bom, que nunca fez nada com a mãe, vai chorar, mas vai dizer, eu estou em paz, porque eu fiz o discernimento, e eu ajudei o que eu pude. Mesmo que minha mãe não dava muita bola para mim, era mais puxar saco de fulano de tal mesmo, e é mesmo, mas eu fico em paz, eu fiz o que é possível. Que bom que a gente pudesse fazer sempre na oração discernimento. E é o que Jesus fez neste evangelho. Ele fez discernimento dizendo, se eu falo sim, é justo pagar imposto a César, eles iam jogar na cara de Jesus. Não é justo não, porque está numa bem boa e nós estamos sofrendo. Todo mundo ia contra Jesus. Se falasse é injusto, ninguém deve pagar, ele está desobedecendo a lei, mate-o. Então que a gente faça sempre discernimento. É Globo lixo? Tem internet lixo também. É fulano de tal que é corrupto? Fulano de tal também. É fulano de tal que parece um Deus? É fulano de tal que parece um Deus também. O que tem que fazer? Discernimento. A partir de quê? A partir da onde que a história de vida de cada um e o exemplo, não da fala, o exemplo de vida de cada um. Contra-exemplo, ninguém. Falar eu posso falar, viu, gente? Eu posso falar de Deus e roubar de vocês. Eu posso falar de família e trair minha esposa. Por que não? Eu posso falar de quem está roubando e roubar. Falar. Agora, espera aí. Solidariedade, atitude. Eu posso falar que eu trabalho, mas eu tenho que provar que eu trabalho. Eu posso falar que eu sou honesto. Na hora que os 5 centavos é seu, meu filho. Fulano de tal, o que é dele é dele. O que é do outro é do outro. Isso é exemplo. Exemplo faz bem. Palavras voam no vento. Então, que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres que rezamos, fazemos discernimento e caminhamos como pessoas e que vivamos assim, essas 3 coisas muito bonitas: solidariedade, partilha do pão e não deixemos partilha de Deus, de Jesus. Se tem muitos deuses por aí, que
que você partilhe o de Jesus. Ele é libertador, Ele é simples, Ele é bom e é justo. E Ele é diferente, porque Ele é Pai querido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.